Olá, meninos queridos. É, então, esse conteúdo de sociologia, nós estamos voltando aqui para trabalhar o conteúdo do quarto período, tá? Nós vamos trabalhar o conteúdo do capítulo 10, estratificação e desigualdades sociais, tá bom? Aí eu tirei foto das páginas que nós vamos trabalhar a partir da página 232, tá bom? Que é a parte introdutória, algumas imagens, né, que vocês podem estar olhando aí no livro de vocês, com algumas legendinhas que podem estar representando o que cada imagem significa, né? Essa imagem aí desta negra com esta criança branca é uma imagem que é de uma criança branca, né, com a ama de leite. Essa foto é de 1860. Muitas das desigualdades sociais a que os negros eram sujeitos não terminaram com o advento da abolição da escravatura, né? Mas, professora, a senhora já vai falando de abolição da escravatura, tá? Negros e brancos, tá? Porque no Brasil, né, nós temos quando nós falamos de estratificação e desigualdade social, nós vamos falar de classes, né, sociais, de divisão das sociedades em classes, de desigualdade, de diversas desigualdades que não estão apenas nessa estrutura de negros e brancos, mas são desigualdades no plural, né? O texto vai falar que são muitas, tá? E aí nós temos uma questão norteadora, que é por onde a gente geralmente começa, né? E essa questão diz assim: qual é o impacto da desigualdade social na trajetória da juventude brasileira? Então, nós vamos, ao decorrer desse capítulo, nós vamos entender qual é o impacto, né, das desigualdades na trajetória das juventudes. Esse conteúdo aqui vai para o segundo ano, tá bom? E o conteúdo para o segundo ano, tá? Eu vou fazer uma parte introdutória, né, de início. Desculpem o chorinho dos bebês, mas acontece nas melhores famílias, tá? Aqui, nas primeiras palavras, nós temos aí um texto que fala de dois jovens, né, que é João, filho de dois jovens que nasceram no mesmo dia, João e José. Nasceram no mesmo dia e na mesma cidade. João é filho de trabalhadores informais, tá? A mãe trabalha como diarista em diversas casas na zona nova da cidade e o pai é operário de uma fábrica, tá? José é filho de uma médica e de um empresário, tá bom? E aí ele vai falar, vai ver as diferenças desses dois jovens, na trajetória desses dois jovens. E ele fala assim: será que João e José têm expectativas iguais para o futuro? Caso eles sejam iguais, quais essas expectativas sejam iguais? É, as possibilidades de elas se concretizarem são semelhantes? Aí a gente pode pensar, né? São dois jovens nascidos no mesmo dia, na mesma cidade, porém o contexto, né, familiar é bem diferente. E aí fica esse questionamento: será que esses dois jovens têm as mesmas perspectivas de futuro, né? E a gente sabe que não, né? A gente sabe que para que um jovem pobre consiga a mesma chance de ter um futuro igual ao de um jovem rico, seria muita sorte, né? Porque seria um processo bem difícil de se concretizar, não impossível, né? Sabemos que nós estamos em uma sociedade que existe o processo de mobilidade social, é um processo que nós vamos ver o que é mobilidade social, é onde, né, nós estamos em uma determinada classe social e nós podemos migrar, né, para outra. Isso nós vamos ver mais na frente. Aí nós temos ainda as pirâmides, né, pirâmide social de renda, exemplo de estratificação, e a sociedade de castas na Índia, né. E aí, esse processinho das duas pirâmides que vão representar as camadas sociais na sociedade, tá bom? Aqui nós temos um noticiário, né? Para introduzir ainda aqui o conteúdo, noticiário da televisão, os discursos dos principais governantes democráticos e das instituições internacionais em defesa dos direitos humanos frequentemente citam a desigualdade social como algo a ser superado, né?
como superar a desigualdade social, né, gente? O conceito refere-se, em linhas gerais, à privação de direitos ou acesso a recursos para uma pessoa ou um grupo, o que cria distinções entre os indivíduos. Se a gente fosse denominar aqui, que seria a desigualdade social, né? A definição está bem aí, bem clara, que seria o quê? Em linhas gerais, privação de direitos ou de acesso a recursos para uma pessoa ou um grupo, que cria distinções entre os indivíduos. E aí a gente vai ver que há várias formas de desigualdades, né? Ele fala de desigualdade no plural, desigualdade econômica, de gênero, racial, digital, né? E N formas de desigualdade. Por isso, nas ciências sociais, falamos em desigualdades sociais no plural, não só apenas desigualdades, porque são inúmeras, tá? Essas diferentes possibilidades de privação de direitos geralmente não se apresentam isoladas, né? Por isso que a gente fala de várias de desigualdades no plural. Ao contrário, em muitos casos estão relacionadas entre si e se reforçam mutuamente. Portanto, para combater um tipo de desigualdade é preciso combater também outros, tá? Para estudarmos aí a desigualdade ou as desigualdades, nós temos algumas uma, duas, três, quatro definições, né, ou estruturas, né, que vão permitir que nós possamos identificar de modo mais específico essa estruturação, né, da desigualdade propriamente dita, né? E ele vai falar aí, ó, para estudar a desigualdade social é importante estar atento a 3 elementos centrais, né? Ou seja, não a 4, a 3, porque eu vi aqui eu termino me confundindo, tá bom? E aí ele fala assim das 3, né, desigualdades, que são elas a estrutura, tá? A estratificação e a mobilidade social, tá bom? O que é ou como se dá cada uma dessas 3 formas de elementos centrais para a gente entender a desigualdade, tá bom? Vai falar da estrutura, né, que é a primeira situação, a primeira parte importante para a gente entender. A estrutura social, ela é determinada pelo modo como se organizam os espaços, ou seja, o econômico, o cultural, o social, o político e o histórico de uma determinada sociedade, tá? Então, é como a sociedade ela se formou. No caso da nossa sociedade, ela se formou, né, sobre as bases escravocratas, né? O base da escravidão. Nós sabemos, né, que a nossa sociedade ela foi formada, né, nesse ponto de vista, né, de uma sociedade, de um grupo explorando o outro, tá bom? E aí ele vai mostrar aí, né, que é por meio da análise dessa estrutura que as ciências sociais elas vão buscar a explicação para os fenômenos que dizem respeito à sociedade. A sociedade brasileira, por exemplo, formou-se sobre as bases do trabalho escravo, do patrimonialismo, né, e patriarcalismo, tá? Então, trabalho escravo, nós sabemos que, né, um regime de escravidão no Brasil, que acabou, foi abolido, porém ainda persiste até os dias atuais, né? Essa concepção de uma classe que escraviza a outra, de uma classe que se acha superior à outra, tá? Patrimonialismo, né? E patriarcalismo, ou seja, patriarcado que ainda nos dias atuais também é muito importante para a gente entender, né? A violência, as formas de esqueci a palavra agora, tá? Então, o patriarcalismo ele determina como a sociedade é machista, né, nos dias atuais, porque o patriarcado, os homens, eles mandavam nas mulheres todas as formas possíveis, nas filhas, nas esposas,
né? E nas escravas, em todas as esferas aí, quem mandava eram os homens. Então, até hoje persiste, principalmente essa ideia de machismo, tá bom? Esses três elementos estruturais influenciam o cenário da sociedade brasileira e contemporânea. Comprometem as possibilidades de negros, indígenas e mulheres terem acesso a bens e a direitos, dificultando a ascensão social dessas e de outras parcelas da população, e ajudam a compreender os motivos que levaram ao uso do Estado para fins lucrativos, tá? Esqueci de ligar o WhatsApp. Tá bom? E aí a gente vai ver essa pirâmide aí da sociedade açucareira no Brasil também, para a gente entender. Vocês podem estar depois fazendo essa análise aí no livrinho de vocês, porque senão eu vou perder muito tempo aqui, tá bom? Ele diz aí que a pirâmide social são uma maneira de representar a estratificação social. O topo da pirâmide representa o grupo que tem mais acesso aos bens, à riqueza e ao poder. As imagens retratam a estratificação social em três sociedades distintas, tá? Aí, aristocratas, que são os senhores de engenho, os homens que tinham poder na época, os homens livres, né? Senhores de terra, engenho e tal. E os escravos, que é a mão de obra do senhor feudal, tá bom? Vamos falar da estratificação, propriamente dito, o termo estratificação, que é como a sociedade ela está dividida, ou seja, as camadas sociais, as classes sociais, tá? Diz respeito ao modo como a sociedade está dividida. No caso, trata-se das camadas sociais que se sobrepõem umas às outras, tá bom? Umas que sobrepõem umas às outras. Essa divisão costuma ocorrer de acordo com diferentes critérios sociais e históricos que estabelecem uma espécie de hierarquia. Conforme a posição em que o indivíduo ocupa nessa hierarquia, ele terá mais ou menos acesso a direitos e recursos. Além disso, a posição na qual se encontram os indivíduos determina a quantidade de poder que poderão ter. Sendo assim, a desigualdade social também é fruto das relações de poder, o que implica dominação e exploração de alguns grupos por outros, tá bom? Aí a estratificação, como a sociedade está dividida? Nossa sociedade está dividida em classes, né? Por exemplo, classe A, aqueles que detêm os meios de produção, classe B, são classes intermediárias, e a classe C, que é a classe trabalhadora, que geralmente é a maior classe. Se a gente fosse dividir aqui, essa pirâmidezinha seria, a classe A estaria lá no topo do chapeuzinho, a classe B seria esse azul, e a classe C seria essa parte maior, que é a parte onde estão os escravos, tá? Outro aspecto importante para a gente entender aí é a mobilidade social, que ainda tá aí, tá? A mobilidade social é a possibilidade, né, de mudar de posição, tá? Dessa maneira, chegamos ao terceiro conceito fundamental, né, que nos permitirá a compreensão da desigualdade. A mobilidade social, determinada pela possibilidade do indivíduo mudar de posição na hierarquia social. No passado, houve em algumas sociedades uma estrutura de estratificação excessivamente rígida que não permitia nos indivíduos deixar de pertencer, né? No passado, houve em algumas sociedades uma estrutura de estratificação excessivamente rígida, que não permitia aos indivíduos deixar de pertencer a um estrato social ou passar a pertencer a ele. Nos tempos atuais, em quase todas as sociedades, existe sempre a possibilidade formal ou jurídica de haver mobilidade. Mas a ascensão social não costuma ser fácil, pois as camadas inferiores, em boa parte das vezes, enfrentam várias restrições de acesso aos recursos, justamente o que acaba por restringi-las das demais classes, tá? É difícil a mobilidade social no nosso país? Sim. Porém, existe essa possibilidade de a gente estar na classe C, por exemplo, ir para a classe B ou para a classe A, né? É fácil, professora? Não. É muito difícil porque nós vivemos uma sociedade altamente dividida, né? Altamente dividida em classes, e quem está nas classes mais abastadas, nas classes ditas superiores, dificilmente vão deixar, né,
ou facilmente vão aceitar que as pessoas que estão nas classes inferiores consigam ultrapassar aí as classes, né? Ou não deixar as pessoas terem esse acesso assim facilmente, tá bom? A gente vai continuar na próxima aula. Vocês podem também fazer essa leitura dessas páginas. Eu vou colocar para vocês, tá? E vocês podem estar fazendo a leitura também, tá certo? Na próxima aula a gente continua. Então, gente, quando eu falo, né? Quando eu comecei a falar da trajetória desses dois jovens, né? João e José, eu disse, é impossível. Não é impossível, né? É difícil. É difícil porque nós vivemos em uma sociedade altamente classista, né? Onde as pessoas que já estão na classe superior, elas vão dificultar a entrada ou a acessão dessas pessoas que estão na classe inferior, a gente sabe disso. Não é impossível porque nós vivemos em uma sociedade que tem a possibilidade de mobilidade social, como eu já havia dito, né? Então é mais difícil, porém, nós sabemos que nós podemos sim conseguir, né, migrar, porque existe o processo de mobilidade, migrar de uma classe para outra, graças a Deus, tá? E aí a gente falou das 3 estruturas, né, que permitem a gente entender melhor esse processo de estratificação social, que foi a estrutura, como a sociedade ela se formou, a estratificação, que é como a sociedade está dividida, e a mobilidade, né, que é a possibilidade de mudança de uma classe social para outra, né? A gente tem também, né, bem aí um textinho que fala sobre desigualdade digital, né? Que é basicamente essa questão que nós temos na nossa atualidade, né? Esse olhar sobre o mundo atual, né? Que permite a gente entender um tipo de desigualdade também particular, que é a desigualdade digital, né? A revolução digital ela trouxe para o cotidiano a presença impositiva de novas tecnologias. Por que impositiva? Porque a gente hoje em dia tem que ter um celular, né? Tem que ter internet, tem que ter acesso a essas redes, tem que ter acesso a esses aplicativos de comunicação, porque fica quase impossível a gente trabalhar ou a gente participar de modo geral da sociedade se a gente não tem acesso. Quem não tem acesso, né? Fica na situação de quê? De desigualdade, né? A gente sabe que a desigualdade é a questão de não participação, né, ou não acesso de um grupo, né, a determinadas coisas da nossa sociedade. Então, uma delas aí a sociedade e a desigualdade digital é um problema atual, né? Celulares, computadores computadores pessoais, internet, redes sociais, são algumas das muitas maneiras de utilizar a tecnologia como ferramenta de estudo, de trabalho, e principalmente como meio de comunicação. Imaginem nós, agora na pandemia, por exemplo, sem o acesso às redes ou os aplicativos, né, de comunicação. Ficaríamos numa situação um pouco difícil, além de já estarmos, né? Entretanto, o acesso ao mundo digital não é igualitário para todas as pessoas, a gente sabe disso, né? Nós enfrentamos muito isso. Alguns jovens, por exemplo, que não têm acesso, os que estão na zona rural, e aí fica impossibilitado de ter acesso às informações ou inclusive às aulas. As diferenças econômicas, geralmente acompanhadas de desigualdade e de escolaridade, fazem com que algumas se tornem consumidores de toda e qualquer tecnologia disponível, enquanto que muitos outros continuam dependendo das iniciativas do governo ou de organizações não governamentais ou mesmo de nenhum modo. Ou ainda de locais que disponibilizam o acesso à internet mediante pagamento por hora para conseguir utilizar essas tecnologias, né? Por exemplo, quando eu vou para o interior de mamãe, antes de ter internet lá, a gente pagava por hora, por exemplo, alguém que tinha, né? Que aí para a gente ter acesso a gente tinha que pagar, né? Então, assim, eu acredito que em algumas situações no nosso convívio com algumas pessoas que a gente conhece, pode ser semelhante a isso. A diferença de escolaridade também contribui para a desigualdade digital,
pois pessoas com dificuldade de leitura e escrita podem ter mais dificuldade de se apropriar de novos recursos tecnológicos. Ao mesmo tempo, a desigualdade digital acaba reforçando outras formas de desigualdades, pois, pois o domínio da tecnologia facilita o acesso a bens e a empregos. Então, por isso que a gente não fala de desigualdade de um modo restrito, né? Mas a gente fala de um modo global ou no plural, porque ela sempre vai trazer outras desigualdades, tá bom? Então, vocês podem fazer a leitura dessas páginas que eu indiquei para vocês, tá? Seria interessante, né? Página 232 a 236, para que vocês tenham acesso ao conteúdo de modo geral, tá certo?